Me responda algumas coisas. Você sabe o que é a ideologia do gênero? Você nasce homem ou mulher? Ou será que isso é uma escolha sociológica? Conforme vai passando o tempo, eu me descubro e eu decido ser homem ou mulher. Será que os fatores biológicos, ou seja, como que você nasce, com pênis ou com vagina, não tem influência na sua escolha? Quais são as implicâncias da ideologia do gênero no meu dia a dia? Será que isso é maléfico ou é algo benéfico? Essas e outras questões serão respondidas nessa videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema ética cristã e os seus valores. Nós estamos numa série de estudos aqui sobre ética e hoje chegamos à lição de número 2 e nós vamos abordar o tema ética cristã e a ideologia do gênero. A leitura bíblica em classe se encontra no profeta Isaías, no capítulo 5, do verso 18 ao verso de número 24. Isaías, capítulo 5, do verso 18 ao verso de número 24. Hoje iremos abordar um tema que muitas pessoas ainda não conhecem. No nosso meio cristão ainda é um tema desconhecido por muitos, e eu afirmo que é pela maioria. Não conhecem o que é a ideologia do gênero. Por quê? Infelizmente, tá? As nossas igrejas se preocupam muito mais em sentir, em se movimentar, do que ensinar também esses problemas e esses conflitos que o nosso inimigo ele tem lançado dentro da sociedade. Eu não estou dizendo aqui, tá, que é errado a nossa liturgia, dar preferência naquele movimento, na espiritualidade em si. Mas eu quero informar, eu preciso que vocês informem isso também para a classe de vocês, que estudar, por exemplo, a ideologia do gênero também é ser espiritual. É isso mesmo. Por quê? Porque quando eu combato a ideologia, quando eu combato um sistema doutrinário satânico, eu estou sendo espiritual. Eu estou defendendo a fé que uma vez foi me entregue. E você e eu temos a obrigação de defender a fé, de defender o evangelho que foi nos dado, de defender a proposta do reino de Deus aqui nessa terra. Então por isso que é muito importante de nós estudarmos a fundo o que é a ideologia do gênero. Infelizmente é um tema desconhecido, mas chegou a hora de nós propagarmos, de nós conhecermos de forma mais profunda. E você, meu professor, e você, minha professora, tem essa incumbência, tem esse privilégio de informar aos seus alunos essa teoria, que eu já vou dizer logo de cara, essa teoria diabólica chamada a ideologia do gênero. O tópico primeiro, a ideologia do gênero. Ponto 1, definição de ideologia. Queridos, presta atenção no que eu vou dizer. Nós não vamos transformar essa aula em uma aula histórica, tá? Quem criou a ideologia do gênero, por que ela foi fundada? Não. Nós não vamos fazer essa abordagem histórica. O que nós precisamos entender o que é ideologia, como ela está sendo implantada em nosso país e quais são as consequências maléficas dessa ideologia se ela realmente chegar a ser implantada. Então eu preciso definir o que é ideologia. Então, ponto 1, definição de ideologia. Antes de definirmos o que significa o termo ideologia, nós precisamos ter a ciência de que o vocábulo ideologia, a palavra ideologia pode ou não pode ser fundamentada cientificamente, ok? A ideologia, ela pode
ou não pode ser fundamentada cientificamente, tá? Ou seja, ela pode ou não pode, depende da ideologia que a ciência atesta ou a ciência não atesta, tá? Então, eu preciso saber disso. Existem algumas ideologias que a ciência atesta, existem outras ideologias que a ciência não atesta. Ok? E o que significa então o termo ideologia? Ideologia pode significar também a forma de pensar sobre algo, pois a expressão eidos em grego pode significar também vista, forma. Ou seja, a ideologia é uma maneira de você ver alguma coisa. É a forma que você vai dar para aquela coisa que nasceu aqui. Então a ideologia nasce no psique, nasce na mente humana, e quando eu idealizo aquilo que eu pensei, isso se torna uma ideologia. Então a ideologia é uma forma visível, externa, tá? De materializar aquilo que eu estou pensando. E essa ideologia, ela vai ganhando forma conforme vai passando o tempo e vai adquirindo adeptos. Então, ideologia é uma forma de você materializar aquilo que está dentro da sua mente, tá? Aquele formato que você vai dar para ela, tá? Então é uma maneira de ver alguma coisa ou algo. Isso nós chamamos de ideologia. É uma forma, algo visível que eu vou idealizar, que eu vou pôr para fora, tá? Que eu vou materializar e as outras pessoas vão ver essa ideia, essa ideologia, esse raciocínio meu, e as pessoas então vai aderindo ou não. O ponto 2, tá? Ele vai explicar o que é o termo gênero. Então nós já vimos que ideologia é uma forma de pensar, é uma forma de materializar alguma coisa, e o gênero. O gênero vem de uma palavrinha grega, genos, ou genos. Genos significa povo, raça, espécie. E é tão interessante que entre os povos, entre as nações, os gêneros eles são definidos. Então o que significa gênero? Gênero significa raça, povo, nação. Você não concorda que uma nação ela é composta por quem? Por homens e mulheres. Ou seja, a palavra gênero já define, tá, a dicotomia, a diferença do ser humano entre homem e mulher. Olha que interessante. O termo espécie humana, porque gênero está no grego. Espécie vem do original hebraico. Olha que interessante. Nós, homem e mulher, homens e mulheres, somos a mesma espécie. Qual é a espécie? Humana. E dentro da espécie humana existe o homem e a mulher. Ou seja, somos da mesma espécie, mas biologicamente diferentes. Ou seja, a própria biologia no nascimento ela difere a raça humana, a espécie humana entre feminino e masculino. Então o gênero é justamente isso, tá? O gênero significa a diferença dentro de uma espécie, e no nosso caso a espécie humana, entre homem e mulher. O problema dessa ideologia é que ela quer tirar o fator biológico, ou seja, para eles não importa se você, meu irmão, nasceu com pênis, se você, minha irmã, nasceu com vagina e com seios. Claro que o seio é desenvolvido, mas para essa ideologia isso não importa. O que importa é o que você vai decidir conforme você vai se relacionando. Então você vai crescendo para essa ideologia, você não é nem homem nem mulher, você define. Ou seja, você que nasceu com pênis, desculpe eu estar sendo muito aberto, tá, com vocês, porque vocês vão dar essa aula para adultos, e temos que ser muito abertos, a irmã com irmãs, irmãos com irmãos. Você que nasceu com pênis, você é um homem.
Você que nasceu com vagina e que desenvolverá, ou que já desenvolveu os seios, você é mulher. Ou seja, são dois seres completamente diferentes biologicamente dentro da sua própria estrutura óssea. Então essa ideologia, ela quer quebrar o fator biológico. Para eles não importa o fator biológico, tá? Então isso nós já podemos ver que é uma grande mazela. Tá? É uma grande invenção diabólica. No ponto 3 fala sobre marxismo e feminismo como fonte dessa ideologia. Querido, nesse ponto eu vou deixar um material escrito, já está no blog, entra no meu blog, vai estar aqui embaixo a descrição do meu blog, fabiosegantin.blogspot.com.br. É só vir na descrição, clicar, que eu vou deixar uma matéria exclusiva se você quiser se aprofundar nisso. Meus queridos, mas presta atenção. A tua classe não quer saber quem foi Karl Marx. A tua classe, o que menos importa para eles é saber se existiu ou não Karl Marx. Para eles isso não importa, eles querem saber o que é a ideologia do gênero e a importância e a relevância que tem para os nossos dias. Eu vou deixar esse material de complemento para vocês, ok? Tópico segundo, consequência da ideologia do gênero. Será que é bom a ideologia do gênero? Será que é legal eu decidir se eu sou ou não mulher? Ponto 1. Troca de papéis entre homens e mulheres. A Bíblia deixa claro qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. O homem tem o papel de ser o provedor, o orientador, o guia, o cabeça, o governador, o sacerdote. É por isso que quando Deus colocou o Adão no Éden, Adão tinha que fazer o que no jardim do Éden? Guardar e lavrar. Ou seja, ele tinha a obrigação de orientar, de cuidar, de zelar, de proteger aquilo que o Eterno tinha dado para ele. E a mulher? Qual é um dos papéis da mulher? O papel primário da mulher é ser submissa. Não é estar debaixo do homem, mas é pegar a missão do homem e ajudar ele nessa missão. Eu já expliquei 300 vezes aqui que a ideia de auxiliadora não é auxiliar de servente, não é alguém incapacitado, que não tem capacidade profissional para executar uma tarefa, mas é alguém que pega a missão do outro, acredita nessa missão e trabalha em prol dessa missão. Por isso que a mulher também, ela provê. É por isso que a mulher também ela educa os seus filhos, é por isso que ela também orienta. Eu já disse em aulas anteriores que a mulher no original hebraico tem a ideia de ser a janela da alma do homem. Ou seja, ela pega a missão do homem, que é de governar e cuidar, de prover, e ela olha, ela cuida para que o homem faça isso com primazia, que faça isso com excelência. Então a ideologia do gênero, eles querem trocar esses papéis. Uma hora eu decido ser homem, outra hora eu decido mulher. Ou seja, a decisão de ser homem ou mulher está ligada muito ao meu tempo. Eu que decido o que eu quero ser em que momento da minha vida. Tá? E isso daí é um dos pontos maléficos da ideologia do gênero. Por quê? Porque eu e você nascemos marcados para ser homem ou para ser mulher. Não existe eu nasço homem e depois eu quero ser mulher. Eu nasço mulher e depois eu quero ser homem. Tá? Então não existe neutralidade no nascimento. Tá? Ponto 2. Confusão de identidade para o ser humano. Aqui você precisa entender o seguinte: o que é sexualidade, o que é gênero e o que é sexo. Sexualidade, eu já expliquei em aulas anteriores, mas sexualidade é o desejo sexual. É aonde você, pontos do seu corpo que você sente prazer. Ou seja, é através do toque. São as suas vontades sexuais. Tá? Ou seja, então sexualidade está voltado no prazer de fazer sexo. Aquilo que te dá prazer, como que você sente prazer. Então a sexualidade ela varia muito de pessoa para pessoa. Tá? Gênero, nós já vimos aqui, que a espécie é humana. Gênero, macho e fêmea, homem e mulher. Tá? E a ideia do sexo, a palavra sexo, tá? A ideia do sexo aqui está
literalmente ligada nos órgãos genitais. O homem com pênis e a mulher com vagina e posteriormente com os seus seios. Tá? Então essa que é a ideia. Sexualidade é onde você sente prazer, você tem que se descobrir. Gênero é a definição entre homem e mulher dentro da espécie. E sexo está ligado literalmente na sua genitália. Por isso que quando o médico pega a criança ao fazer o parto de uma mãe, ela está lá, sexo masculino ou feminino. Por quê? Porque isso é determinado como? Pelo órgão genital. Quando a mãe vai fazer a ultrassom, eu tenho 2 filhos, quando fez a ultrassom, viu o pênis dos meus meninos, eu tenho 2. E o médico falou, é um homem, mãe. Ou seja, ele define a masculinidade, se é homem ou mulher, pelo órgão genital. E a ideologia do gênero quer barrar isso aí, quer trazer uma confusão. Querido, presta atenção, já imaginou uma criança de 4 ou 5 anos, você mostrar para ela que ela não é nem homem e nem mulher, depende dela? Isso é uma aberração psicológica. Eles querem acabar com a identidade do ser humano. Eles querem colocar o homem em parafuso. Querem colocar o homem em parafuso. Então, olha que interessante. Eu sou aquilo que eu quero ser e não aquilo que eu nasci para ser. Então, isso vai trazer o quê? Confusão na identidade para o ser humano. Tá? Então, infelizmente, isso é uma das formas maléficas do diabo que ele está encontrando para destruir, tá? Aquilo que o Eterno criou na criação. Homem e mulher. Ponto 3. Desvalorização do casamento e da família. Essa teoria quer desfazer a família tradicional. Ou seja, eles querem desconstruir aquilo que o próprio Deus construiu e que a sociedade está mantendo até nos dias de hoje. Querem destruir o aspecto da família. E a família é composta por quem? Por pai, mãe, por um homem, por uma mulher. E a união desses dois, tá, vai dar origem a quê? Aos seus filhos. É assim que a sociedade vai se mantendo. Mas a ideologia do gênero quer quebrar esse papel. Ela quer quebrar este modelo. E sabe quais são os outros perigos também da ideologia do gênero? Que, olha só, tirando a família, uma criança pode se relacionar com um adulto. Você sabia disso? Que uma criança pode se relacionar com um adulto? O que chama isso? Um adulto se relacionando com uma criança? Pedofilia. A ideologia do gênero, com esse pensamento, eles querem legalizar a pedofilia, ou seja, eu sou livre para me relacionar com quem eu quero, porque afinal eu não sou nem homem e nem sou mulher, eu escolho quem eu quero ser. Então isso vai gerar o que? Pedofilia. Isso vai gerar o que? Relacionamento entre um homem e uma criança. Ou seja, a ideologia do gênero, ela quer colocar de goela abaixo alguns princípios que a palavra de Deus abomina. E um deles é a pedofilia. Por isso que nós precisamos gritar, nós precisamos privar pela boa sagradas escrituras. Queridos, isso é um alerta. Nós precisamos gritar, nós precisamos nos posicionar. E esse ano é ano de eleição. Eu sei que o nosso país está uma bagunça, nosso país está um caos, mas nós precisamos saber em quem nós iremos votar, porque existem alguns partidos no Brasil que apoiam a ideologia do gênero. Por exemplo, o PT, o PCdoB, o PSOL e outros partidos apoiam a ideologia do gênero. Você precisa saber se o seu candidato realmente ele apoia a família ou ele está ingressada na ideologia do gênero. Mas cuidado, que muitos deles nas campanhas falam uma coisa, mas no dia
de votar, ele vota contra você. Cuidado, a ideologia do gênero, se nós não combatermos, ela vai adentrar, ela vai chegar nas nossas redes de educação. O MEC quer colocar isso de qualquer jeito. E nós temos que gritar, nós temos que educar. Por isso que eu gosto muito dessa frase, educação. Educação gera conhecimento, a educação nos liberta, o ensino nos transforma. E por isso que eu e você precisamos urgentemente fazer com que a nossa geração lute pela fé que uma vez foi entregue a mim e entregue a você. Tópico terceiro, o ideal divino quanto ao sexo. Nesse ponto, querido, nós estamos, desculpe a expressão, carecas de sabermos, né? Ponto 1, criação de dois sexos. Foi o próprio Deus que criou homem e mulher, tá? Foi o próprio Deus. Se é uma criação divina, o homem não pode distorcer essa criação divina. Ponto 2, casamento monogâmico e heterossexual. O casamento deve ser apenas entre um homem e uma mulher, ou seja, monogâmico, ou seja, não pode ter vários homens com uma mulher e nem várias mulheres com um homem. Tá? E o heterossexual, sabe o que isso significa? Eu vou ser bem prático para você, sem muito enroleixo. Heterossexualidades, a ideia é pênis na vagina, ou vagina no pênis. É isso que ele está querendo informar. O casamento tem que ser monogâmico, um homem e uma mulher, e heterossexuais, ou seja, diferentes. Ou seja, um tem que ter um pênis, o outro tem que ter uma vagina. Não pode ter duas vaginas, não pode ter dois pênis. É essa a ideia dentro deste ponto. Não tem a conexão. Não pode ser dois pênis, não pode ser duas vaginas. Tem que ser um pênis com uma vagina. É isso que está tratando a ideia monogâmico e heterossexual. Ponto 3. A educação dos filhos com distinção de sexo. Isso é importantíssimo. Pai e mãe, professores e professoras, eduque os seus filhos, eduque as crianças, eduque os adolescentes, mostram para eles que eles nasceram homens e mulheres. Tá? Ou seja, aquele que tem pênis é homem, aquele que tem vagina é uma mulher, é uma menina. Instrui isso para eles, mostra que isso é criação divina e que a sociedade quer distorcer. Por quê? Porque eles querem diminuir, destruir a família e os princípios das Sagradas Escrituras. Então nosso papel como educadores é fundamental. E eu concluo essa aula dizendo o seguinte, que cabe a cada um de nós dizer não à ideologia do gênero. Faça um movimento na sua igreja forte, converse com os vossos pastores, faça um dia muito chamativo sobre a ideologia do gênero. Mostre para a igreja a malicidade desse fato, que isso nasceu no inferno, que isso é antibíblico, é desonesto. Querem acabar com uma família que Deus instituiu, com uma família tradicional. Cabe a mim e a você, e nós estamos tendo essa oportunidade nesse trimestre de defender a nossa posição em relação a isso. Que o Eterno continue te abençoando, a tua casa, a tua família, os teus negócios, e até semana que vem, querendo Deus.